Após o desencarne de Eurípides Barçanufo, as atividades continuaram a ser realizadas por alguns companheiros e familiares que compreendiam a importância da tarefa e, sob a orientação do benfeitor, prosseguir auxiliando a multidão de enfermos que buscavam a cidade de Sacramento. Desculpe. Nós estamos finalizando o estudo dessa obra hoje, e a nossa convidada é a Márcia Fernandes, que vai conversar conosco sobre esse último capítulo do livro Eurípides, o Homem e a Missão. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, querida. Fique à vontade para conversar conosco sobre esse último capítulo dessa obra maravilhosa. Bom dia, Dora, bom dia a todos. É uma alegria novamente estar aqui com vocês, compartilhando aí dessa missão maravilhosa do nosso amigo Eurípides e finalizando esse estudo sobre essa obra, Eurípides, o Homem e a Missão. Foram 22 capítulos de muito aprendizado deixado pelo nosso amigo Eurípides, e hoje a gente finaliza com o último capítulo, 23º, que traz mensagens de continuidade a tudo que ele nos deixou como exemplo e fortaleceu muitos amigos, muitos companheiros, como foi colocado aí pela Dora, para darem continuidade ao trabalho divino que ele iniciou aqui no plano terreno. Então, como a Dora bem colocou, familiares e amigos de missão, fortalecidos com os seus ensinamentos morais, éticos e do servir, deram andamento a tudo que Eurípides deixou em terra. E não foram poucas as obras que ele fez, claro, contando com o apoio, com a colaboração daqueles que defendiam o seu mesmo ideal. E abrindo o capítulo, com mensagens de João Batista, relembrando desde a última ceia, de Jesus com os discípulos, relembrando aquela tese sábia que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, como também relembrando a importância dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a sabedoria e o amor divino. Nosso amigo também, Chico Xavier, participou bastante dessa continuidade do trabalho de Eurípides após o seu desencarne, trazendo algumas mensagens enviadas por Eurípides. E logo que ele desencarnou, ele relembrou em alguns momentos da relevância e do grande potencial de ação que Eurípides teve aqui na Terra, chegando até a compará-lo com Jesus Cristo, na seguinte frase. Antes eu vou trazer a frase que fala sobre Jesus, e em seguida eu trago a fala de Chico, comparando, claro, considerando as suas proporções, com Eurípides. Diz o seguinte, a Corina Novellino, nesse texto, ela fala assim: quando concluímos a leitura dos originais deste livro, para o médium Francisco Cândido Xavier, estando presente nossa irmã Amália Rezende Cordeiro, residente em Sacramento, eis que o nosso querido amigo se afasta por alguns momentos e retorna com opúsculos, dizendo: este é o Evangelho de João. No último capítulo, o discípulo amado revela sua conceituação acerca do Mestre. Aqui está, abre aspas. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João. E Francisco, fecha aspas.
e Francisco Cândido Xavier, com suas faculdades psíquicas penetrantes, obviamente já com incursões no passado missionário sacramentano, conclui, abre aspas, guardadas as proporções de relatividade, o mesmo poderíamos dizer de nosso querido mestre Eurípides. Então, nesse sentido, e trazendo tudo que a gente já acompanhou aí nessa leitura dessa obra, a gente percebe o quanto que foi deixado por Eurípides e, por conseguinte, né, não poderia ser, como é que eu posso dizer, abandonado, né? Ele não teria deixado isso para depois abandonar. E por isso o título, A Missão Continua, porque a gente vai dar sequência agora e vocês entenderão melhor. Então, desde o colégio, né, desde o grupo espírita, o lar de Eurípides, que foi criado posteriormente ao seu desencarne, e tantas outras obras, os amigos deram prosseguimento. Mas tudo isso, lembrando que o desencarne de Eurípides foi no dia 1º de novembro de 1918, e esse tempo, até a sua primeira mensagem transmitida por meio de Chico Xavier, em 1950, né, os amigos e companheiros preservaram esse trabalho, né, com muita luta, com muito fervor, com muita fé, né? E ele, nessa mensagem, e eu gostaria de trazer ela por completo, para que a gente compreenda a força divina, né, que há nesse trabalho que Eurípides deixou e que continua, né, continua até hoje, com grandes missões aqui na Terra, né, e no plano espiritual também. A mensagem que Eurípides traz, né, transmite por meio do médium Chico Xavier, em 30 de abril de 1950, diz o seguinte, o título é Aos Companheiros de Ideal. Ele fala, aos queridos amigos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continua, e como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Eu vou dar uma parada aqui para relembrar, né? Para enfatizar a importância dessa mensagem à época, mas também a importância dessa mensagem para os nossos dias atuais. A gente não pode deixar de compreender, né, buscar essa compreensão do quanto essas palavras são fortalecedoras para os nossos dias atuais. Tá? Então, voltando à mensagem. Os anos correm incessantemente, a morte estabelece apreciáveis modificações, as paisagens se transformam. Todavia, nossa confiança em Deus permanece inabalável. Somos numerosa caravana em serviço das divinas realizações. Velhos amigos nossos, ouvindo minha palavra, sentirão os olhos úmidos. Para vós, que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa. As saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores de esperança. As recordações represam-se na alma. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Por isso mesmo, as dificuldades se fizeram mais duras, a jornada mais difícil. Mas a nós, que temos sentido e recebido a bênção do Senhor, no mais íntimo da alma, não seria lícito repouso. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento na verdade e do bem. E minha saudade, antes de ser um sofrimento, é um perfume do céu. No coração vibram nossas antigas esperanças e continuamos a seguir sempre, no ideal de sublime unificação com o Divino Mestre.
Tenhamos para com os nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor, que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos, desse modo, com a verdade para a verdade. Falando-vos em nome de companheiros numerosos de espiritualidade, assinala nossa alegria pelo muito que já realizastes. No entanto, amigos, outras edificações nos esperam, requisitando-nos o esforço, né? E aqui eles chamam para continuidade. É preciso contar com os tropeços de toda sorte. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito de inferioridade nunca perdoou as árvores frutíferas. Quase toda deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa, que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. A sombra muita vez ameaçar ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada. A incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conversemos, porém, a limpidez de nosso horizonte espiritual, como quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos acanhados da Terra. Guardando a energia de nossa união dentro da sublimidade do ideal, teremos à frente o archote poderoso da fé, que remove montanhas. Quando o desânimo vos tente, intensificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não os teve. A paz na terra, muitas vezes, não merece outro nome, além de ociosidade. Procuremos, pois, a paz de Cristo, que excede o entendimento das criaturas. Semelhante vitória somente poderá ser conquistada através de muita renúncia aos caprichos que nos ameaçam a marcha. Não seria justo aguardar as vantagens transitórias do plano material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Enche-vos o mundo de sombras? Verificam-se decepções de sabores, tempestades? Continuemos sempre. Atentamos ao programa de Cristo, que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Deste outro lado, entre aspas, da vida, nós vos entendemos as mãos fraternas, unindo-nos mais intensamente no trabalho. Em vão rugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à hesitação ou ao desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações com o amor de Jesus Cristo. Assinado Eurípides Bassanufo. Então, percebam que essa mensagem primorosa de fortalecimento, de engrandecimento, de entendimento de que ele continuava lá, né? Ele continua, né, ao lado dos companheiros, de todos aqueles que acreditam nesse ideal divino, né, de amor, de esperança, de auxílio, de caridade, né? Mesmo em meio a tantas tormentas que ele já previa que aconteceria com os trabalhos, né, para dar continuidade aos seus trabalhos, ele já trazia essa mensagem de esperança a todo o seu grupo que ficou aqui no plano terreno. E, desde então, né, ele vem acompanhando o seu grupo, né, de trabalho aqui, né, na Terra, porque ele tem outro grupo de trabalho no plano espiritual, que soma aí os esforços para que a sua missão seja cumprida, né, continue. E
Na sequência, o texto, o capítulo, ele vai falando sobre algumas das ações, né, de como é que essas obras permaneceram, né, e permanecem até então. Em meio às dificuldades que logo em seguida o grupo começou a passar, né, dentre eles, os serviços, né, em Sacramento especificamente, foram dados continuidades, né? Por exemplo, a farmácia, né, Esperança e Caridade, que ficou sobre a responsabilidade das senhoras Eridite Irani e Amália Ferreiro. Né? Elas atenderam todas as necessidades que chegavam, as demandas que chegavam à farmácia, até a finalização dos últimos recursos desse laboratório, da farmácia. Né? Não deixa explícito aqui qual foi o ano em que findou essas atividades do serviço da farmácia, Esperança e Caridade, mas por um bom tempo, né, elas deram continuidade a esses atendimentos. As pessoas mais necessitadas, né, tinham esse apoio junto a essas companheiras de Eurípides. Tá? Sobre o setor educacional, que foi um setor assim, que foi muito querido, né, pelo Eurípides, não desmerecendo os demais, claro, mas ele traz uma mensagem à mãe, né, que, segundo a senhora Edalitz Rezende, né, através de um depoimento dela, diz o seguinte, né, sabendo que ia desencarnar a 1º de novembro de 1918, o que é que Eurípides pede à sua mãe? Ele diz o seguinte, que insistisse sempre junto a Walter Sitz e ao Milton, que eram seus amigos e companheiros de luta no campo educacional, no sentido de continuarem à frente do colégio Allan Kardec, assinalando que este não poderia fechar as suas portas. Então, partindo desse pedido, né, junto à sua mãe, Dona Meca, claro, repassando essas orientações aos amigos de Eurípides, trabalharam incessantemente para que o colégio, né, permanecesse e chegasse até onde chegou hoje, né, que ele hoje continua atendendo, né, e quem sabe, posteriormente, né, a Dora possa trazer aí um pouco da história, né, do colégio e falar como ele, né, funciona hoje em dia. Seria uma sugestão aí para as nossos próximos estudos. Em 1936, né, o colégio, depois de passar por muitas situações de dificuldade, né, de quem assumiria, né, mesmo com o pedido de Eurípides, ele assume posto real, né, no caso, seguindo a legislação educacional, ele é registrado na Secretaria de Educação e Cultura, né, de Minas Gerais, como Escola Allan Kardec, que, na verdade, tinha como mantenedor o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Claro que com todo o apoio das pessoas que acreditavam naquele trabalho. Tá? Não era somente o Grupo Espírita em si que mantinha, mas todo o apoio e colaboração dos amigos de Eurípides e das pessoas que tinham afinidade a esse trabalho. Em 1941, quem assume a direção do Colégio Allan Kardec? A própria Corina Novellino, né? Em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, né? Ela toma à frente essa missão e Francisco Cândido Xavier, juntamente com Valdo Vieira, né, realizam, nesse momento, nesse período, a primeira visita a Sacramento e, por meio de uma reunião, através de uma reunião pública, no próprio Grupo Espírita Esperança e Caridade, Eurípides, né, presenteia, mais uma vez, com uma linda mensagem, com o nome Oração em Sacramento.
E aí eu vou ler só alguns trechinhos, não vou ler todo para a gente ter o tempo de complementar a leitura do capítulo, o repasse do capítulo. Vou ler a primeira e a terceira, a primeira, a quarta e a última estrofe, tá? Diz o seguinte: terra generosa de sacramento, que nos acalentas em tua luz, asilados em teus braços, rogamos a Deus, ardentemente, nos ilumine e nos envolva. Solo florido em graças de harmonia e beleza, osculamos-te a relva em júbilo crescente, de ternura, alegria e doce gratidão. Terra de sacramento, que a bondade te inspire, que o progresso te guarde e que Deus te abençoe. Por que Eurípides trouxe essa mensagem? Né? Ele sabia da importância da permanência dos trabalhos dessas obras em sacramento, tá? Porque logo em seguida, algumas, não lembro aqui, mas algumas, houve o desejo de mudança do Colégio Allan Kardec, ou de uma abertura do Colégio Allan Kardec, né, para Uberaba. E Eurípides, né, por meio de Chico Xavier, ele relembra a Amália da necessidade, deixa eu só confirmar aqui, foi a Amália? Não, a própria Corina. A própria Corina, né? Ele relembra a própria Corina da importância de conhecer em sacramento. Tanto é que a mensagem que ele repassa por meio do Chico Xavier à Corina é a seguinte, ele diz até em 10 palavras: Corina, você é uma das minhas últimas esperanças em sacramento. Por quê? Porque a Maria da Cruz e a Carmen Natal, juntamente com a Corina, em visita ao Chico, né, tinham essa pretensão, esse sonho de abrir um lar espírita em Uberaba. E, na verdade, Eurípides, né, no seu planejamento espiritual, né, no seu planejamento junto a Sacramento, sabia da importância da permanência desse trabalho lá, em Sacramento. Tá? Então, por isso, ele brinda aí a todos com esse poema, Oração em Sacramento, e fala da sua importância, né, para toda essa missão. O colégio também ainda passou por várias situações, desde mudança de nome até voltar até chegar à escola de primeiro grau Eurípides Barçanufo, né? Depois, em 1975, ele retoma a sua nomenclatura original. E o grupo espírita Esperança e Caridade? O grupo ele continuou com seus serviços, né, perante a comunidade, com assistência domiciliar através de passes, e também com as atividades de reuniões mediúnicas também. Funcionou também com o médio psicofônico receitistas por vários anos, que era o Dr. Pedro Lameira de Andrade, Jonatas Fernandes e Tomás Novelino. No Esperança e Caridade, criou-se a Hora Espírita Jerônimo Pereira de Almeida, com a finalidade de evangelização da criança. Né? Então, nesse momento, o trabalho, né, começava a ser direcionado para crianças, né, a evangelização de crianças que logo depois, com orientações do próprio grupo de Eurípides, né, e do próprio Eurípides, foi se iniciando a compreensão sobre a evangelização de espíritos, né, isso é bem mais à frente, né, ao longo dessa continuidade, desse trabalho de Eurípides. Tem também, no Colégio Allan Kardec, é importante frisar, uma homenagem, né, em forma de erma, uma estatueta, né, de Eurípides Barçanufo, em homenagem à sua pessoa, com a frase: os tempos são chegados. Tá?
essa homenagem de Eurípides a Eurípides, né, simboliza a sua importância e deixa viva a sua imagem, né, o seu trabalho e toda a sua continuidade, né, nesse trabalho missionário. Lembrando dessas turbulências que existiram, né, até a própria campanha difamatória que fizeram contra os trabalhos de Eurípides, né, em meio a essa situação de conflitos, Eurípides retoma, né, por meio de uma mensagem, para acalentar os corações dos seus amigos, dos seus companheiros de ideal, e traz ainda, né, por meio do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, uma mensagem que traduz, né, serenidade e paciência, como o seu título. E eu peço também a licença a vocês, mesmo com o tempo já quase correndo, para a gente fazer essa leitura na íntegra, porque ela também vai refletir os nossos tempos atuais, né? Então, é importante a gente refletir sobre a necessidade dessa serenidade e paciência nesse tempo que tudo é acelerado, que tudo é para ontem, que tudo é para... que a gente não entende, né, os desígnios divinos e a gente tem pressa e quer resolver às vezes de qualquer forma, e isso traz muito mais prejuízo do que solução. Então, com licença aqui ao nosso amigo Eurípides para fazer a leitura da sua mensagem, que ele diz o seguinte: meus caros amigos, em nossa tarefa espiritista, é preciso não esquecer o imperativo da tolerância. Em muitas ocasiões, somos surpreendidos pela tormenta das sombras, induzindo-nos a cair no espinheiro das reações descabidas, que não operaria ao redor de nós, senão o desequilíbrio e a perturbação que nos cabe evitar. Em semelhantes momentos, o golpe da perseguição e o brio ultrajado constrange-nos a defesa aparentemente justa. No entanto, ainda aí é indispensável nossa acomodação com o silêncio e com a prece, para melhor discernir a atitude que nos compete. O Senhor, na oração, revelar-nos-á o impositivo da serenidade e da paciência. E a verdade cristalina ensinar-nos-á a enxergar o desespero onde prevalece a mentira, a loucura onde surge o azedume e a condenação. No coração governado pelo amor de Jesus, não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha, acima de tudo, no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. A língua acusadora ou ingrata é bastante infeliz por si mesma, e as mãos que apedrejam e dilaceram trazem consigo o suficiente infortúnio. Abstenhamo-nos, pois, de julgar, não porque nos faleçam conhecimento ou valor, mas porque somos servidores na causa de Cristo, e somente ao Senhor cabe a supervisão da obra redentora a que fomos chamados. Não vale precipitar ações e conclusões, nem basta simplesmente convencer. A tolerância construtiva do bem, que não repousa, ser-nos-á a infatigável guardiã no espaço e no tempo, favorecendo a outros, tanto quanto a nós mesmos, a visão clara da vida. Exercê-la é preservar o sublime trabalho que nos foi confiado, aproveitando a dor e obstáculo como recursos preciosos de nossa união fraternal, junto ao tesouro de experiência evangélica. Saibamos, assim, desculpar as trevas em suas arremedidas inúteis, valorizando a luz que o Divino Mestre nos concedeu para o caminho da ascensão. Recordemos que a Ele próprio não se reservou na terra senão a cruz do supremo sacrifício, da qual endereçou ao mundo inteiro a bênção do silêncio e da humildade.
do perdão e da renúncia por mensagem maior. Atentos desse modo aos nossos compromissos com a verdadeira fraternidade, estejamos vigilantes entre a riqueza do trabalho e a graça da oração em nossos santuários de serviço, na convicção de que o campo de nossas atividades pertence ao Mestre e Senhor, e na certeza de que, agindo sob as normas do amor de que somos depositários, tê-los-emos em toda a parte por advogado infalível, a pronunciar-se por nós no momento oportuno. Então, com essa mensagem de grande importância, não somente para aquele momento em que o grupo de Eurípides passava por situações bem difíceis, mas para todos nós aqui presentes, né, para os que assistiram posteriormente, para que a gente se apegue a essas palavras e possa caminhar, né, dar continuidade à nossa missão também aqui na Terra da melhor forma. Passando rapidamente, já quase finalizando, né, logo depois também do desencarne de Eurípides, alguns anos depois, e ampliando esse trabalho de Eurípides, o professor Leopoldo Machado, né, em 1º de maio de 1947, deu à cidade de Sacramento a União da Mocidade Espírita, né, sob a responsabilidade desse grupo de Eurípides. Foi iniciado também a criação da campanha do Quilo e da Vila Sinhazinha, destacando aí os serviços, né, de amparo transitório às famílias carentes, os velhos moços, chamados, entre aspas, né, o senhor Abraão Amui e o Hermínio Piccoli, né, que desde o início do levantamento das casas de moradia, que também foi iniciado um serviço de disponibilização de lares. Na época foram 25 unidades construídas, isso tudo com trabalho, né, dedicado, com um trabalho incessante desses amigos de Eurípides. Trazendo mais aqui para o final, e vocês puderam observar que o Chico sempre esteve muito presente depois, junto ao grupo, né, colaborando e repassando as mensagens que Eurípides, preocupado nesse trabalho, na continuidade, trazia, né, aos companheiros de Sacramento. Esse Chico Xavier também trouxe em Uberaba, né, e promovendo os serviços de amparo a Sacramento, fez uma visita à cidade em 1959, né? Depois de grandes lutas aí que a gente pôde rapidamente citar aqui, juntamente com Valdo Vieira, nessa visita. O Eurípides, mais uma vez, né, comove todo o seu grupo, trazendo uma mensagem de fortalecimento, mais uma vez, mas para que as pessoas, né, se sentissem mais seguras com o trabalho que estava sendo realizado, para que permanecessem, né, para que não desanimassem. E Chico, juntamente com Valdo Vieira, engrandece esse momento, nessa visita, e repassa, né, essa consciência trazida por Eurípides sobre esse pedido. E ele fala, e nessa mensagem ele fala com Jesus, né? De certa forma, toda oração, toda fala com Eurípides quase que como se a gente estivesse conversando com Jesus, pelo menos para mim. Então ele diz assim: Senhor Jesus, esta é a casa que nos destes por tua bênção. E ele fala da casa, o lar de Eurípides, né, que foi construído à época, que foi com muito trabalho, né, foi conquistado. Esta é a casa que nos deste por tua bênção.
Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé, ergue-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia, em nossa debilidade, sê nossa força. Ante ao esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributado, debalde procuro palavras para exprimir gratidão, porque apenas encontro as lágrimas de alegria que me vertem no peito. Ainda assim, mestre, imploro, engrandeças as mãos que se entrelaçaram, generosas, para que o nosso tempo se levantasse em teu nome. Na emoção que me comprime a alma toda, sinto-me a presença invisível no amor em que nos reúnes, nos amigos abnegados que nos sustentam a luta, nas irmãs valorosas que nos acalentam as esperanças, amparando-nos os sonhos que hoje se realizam no devolatamento dos jovens que nos emprestam confiança e carinho, e na doçura das crianças que te refletem a divina simplicidade, acenando-nos o futuro. Sinto-me como quando passastes aqui na terra, junto de nós. E rogo mais uma vez, ilumines a todos os corações que nos partilham os cânticos de louvor. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos, servo a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua obra, a fim de pedir-te em pranto. Senhor, que eu veja a tua vontade para que eu saiba servir. Eurípides. E logo após essa mensagem que Eurípides traz, né, agradecendo pela conquista do lar de Eurípides, né, em que daria extensão a toda a sua obra deixada, né, e para essa continuidade até então, aos dias atuais, né, trazendo, né, a grande importância que Eurípides reconhecia, né, tinha perante as crianças e os jovens. Ele relembra, para fechar, né, para concluir aqui, ele relembra versos por meio ainda de Chico, né, e traz um verso do espírito de Casimiro Cunha, né, na oração das crianças. Então, como a gente sabe que criança, quando a gente fala de criança, a gente fala de esperança, a gente fala de serenidade, a gente fala de bem, a gente fala de amor, a gente fala de tudo que é bom, né? Não poderia ser diferente a conclusão desse livro, né, nesse último capítulo, quando é relembrado, né, essa oração das crianças, porque engrandece ainda mais esse trabalho que Eurípides deixou, e a gente consegue prospectar, né, com muito mais esperança os dias vindouros aí. E diz o seguinte: agradecemos, Jesus, o amparo do teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Ensina-nos, mestre amado, a descobrir-te o roteiro, para buscarmos primeiro aprender e trabalhar. Cada dia, cada hora, concede-nos, doce amigo, a bênção de estar contigo, na bênção do nosso lar. E nesse momento, Chico Xavier, deixando o lápis, né, volta-se a tia Amália, segura-lhe as mãos e diz: minha abençoada amiga, entre aspas. Nesse instante delicado, perfume de jasmins, provindo de invisível frasco, banha as mãos de tia Amália, inundando o ambiente.
E relembrando aqui, que acho que já foi dito em outras passagens, a flor de jasmim era a preferida de Eurípides. Então, nesse momento, ele simboliza a sua presença junto à tia Amália, né? Dando aí mais uma prova da existência, né, pós a morte, que é importante a gente frisar aqui, que existe a nossa vivência, a nossa vida no plano terreno, a nossa vida no plano espiritual, e Eurípides, né, traz essa prova, né, de que a continuidade da vida ela permanece logo após a morte e que o trabalho também pode continuar e deve continuar, né? Considerando a sua missão, que foi de grande valia a toda a população sacramentana e, posteriormente, claro, a toda a população brasileira, mundial, enfim. Deve ter deixado muitas histórias aí que a gente está longe de descobrir o que foi que ele fez, como foi colocado lá no início do capítulo, né? Estamos longe de saber quais foram as suas ações, né? Sabemos muito pouco. Então, eu agradeço mais uma vez a Dora, né, e finalizo aqui esse momento com muita alegria. Nós aqui agradecemos, Márcia, e como você bem falou, quanta história a ser contada ainda, né? Não fosse a Corina Novellino ter trazido para nós essas informações, e muita coisa teria se perdido ao longo do tempo. Inclusive, ela tem um outro livro, lembrando agora, Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides, que traz histórias de situações vivenciadas por ele, onde ele trabalhava mediunicamente, assistia, curava, coisas dessa natureza. Mas, enfim, nós estamos finalizando um trabalho que nós iniciamos já no dia 3 de março, fazendo 5 meses que nós estamos realizando essa programação, em que nós estamos fazendo a leitura, capítulo a capítulo, desse livro, com a colaboração de muitos amigos que apresentaram os capítulos dessa obra. Muitos colaboradores estiveram aqui, cada um trazendo o seu olhar sobre o capítulo, com alguns complementos, com algumas informações. E tudo isso, graças a Deus, vai ficar registrado aí nas redes sociais do SESC Cristã Virtual, no nosso canal do YouTube, SESC Cristã Virtual, também no Facebook, e uma parte dessa programação no Instagram também, porque é recente a transmissão ao vivo que nós estamos fazendo pelo Instagram. Mas a gente agradece a todos que contribuíram com esse projeto, porque não fosse isso, não teria sido o que foi essa programação, o que está sendo, né? Agradecemos também os amigos que nos acompanham, aqueles que irão ver no outro momento. Divulguem, passe adiante a informação. Nosso intento é justamente isso, divulgar o trabalho que Eurípides realizou aqui, quando aqui esteve. E aí, Márcia, a gente agradece demais a sua contribuição. Você teve a oportunidade de realizar 3 capítulos, os outros 2, mas é importante que a gente, depois, se tiver um tempo, dê uma olhadinha capítulo a capítulo. Além das informações do livro, acrescida de algumas informações que cada um trouxe para contribuir. Então, Márcia, finalizando a nossa programação, encerrando essa programação do livro Eurípides, O Homem e a Missão, eu passo a palavra para você finalizar, dizer das suas, o que você ainda tem para colocar para nós, para a gente poder encerrar o nosso programa. Dora, eu estava até comentando com você anteriormente, depois a gente pode até maratonar a série Eurípides, O Homem e a Missão, porque é um registro importantíssimo para quem quer conhecer o nosso amigo, né, Eurípides, e como você bem colocou, vários colegas participaram desse trabalho e cada um trouxe a sua forma, né, de compreensão da leitura e complementações, né? No meu caso, hoje especificamente, né, eu não teria como
trabalhar ou trazer outra fala, senão a própria fala de Eurípides, nesses versos que ele transmitiu, né, de tanta riqueza, né, como eu coloquei também, para hoje, não foi somente para ontem, mas para hoje, para a nossa sociedade como um todo. Espero que muitas pessoas possam conhecer esse trabalho e que ele possa servir, né, de guia para uma caminhada mais leve, né, mais valorosa, mais amorosa, como Eurípides tanto falava em sua missão aqui na Terra e que continua através das mensagens, né, do seu grupo espírita que existe ainda em Sacramento, repassando aí a nossa sociedade. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente pela leitura, releitura e apresentação, né, inicialmente de 3 capítulos, dessa história que é referência para mim, né, para a minha vida especificamente, porque teve um impacto em determinado momento da minha vida, há 6 anos atrás, de grande valia. Então, em que eu aprendi, né, com Eurípides e as suas mensagens, a trabalhar os pensamentos e os sentimentos, né? Então, isso foi de muito valor para mim, para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para a minha vida na sociedade como um todo, no meu trabalho também. Então, meu agradecimento a você e, em especial, ao nosso amigo Eurípides. Obrigada. Com certeza vai ser muito importante também para quem assistir. Todos os que participaram, que não conheciam a história de Eurípides, foram muito diretos em afirmar que ficaram encantados com a vida de Eurípides, que se sentiram convidados a estudar a obra, e eu fico muito feliz com isso, né, que tenha tido essa iniciativa por parte de cada um. E a gente encerra aqui a programação, dizendo para vocês que retomaremos um outro momento, com outro estudo, porque o nosso canal ele tem esse compromisso de trabalhar algumas obras, de apresentar algumas obras ao nosso público espírita e não espírita. Então, no outro momento, nós estaremos aqui com uma outra programação, e para isso você curte aí o nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber essas programações que a gente já faz ao longo da semana e que também possam ser iniciadas a partir desse projeto que nós fizemos aqui com Eurípides, o Homem e a Missão. Então, bom domingo, muito obrigado por terem participado conosco desse momento de estudo dessa obra. Muita paz e até a nossa próxima programação. Obrigada a todos.